Olá, minha querida psicóloga e terapeuta. Hoje eu vou falar sobre as minhas 3 ferramentas favoritas na hora de atender como especialista de relacionamentos. Eu vou abrir a minha caixinha aqui de ouro, né? Só quem tá nas minhas mentorias ainda que tem conhecimento dessas ferramentas, mas eu vou abrir aqui para vocês. Eu ensino essas mulheres, a utilizar essas ferramentas. E antes de contar quais são essas 3 ferramentas, é importante frisar uma coisa sobre a metodologia. Além da toda a abordagem, né, teórica que eu utilizo, por trás tem algumas estratégias que eu utilizo para potencializar a experiência e o resultado do meu cliente. Então, o que eu utilizo? Tem um barulhinho. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo 2 coisas: a gamificação e as ferramentas de coach. Eu utilizo essas 2 estratégias para que o meu cliente, a minha cliente, na verdade, porque eu atendo mulheres ou casais, elas possam realmente sentir o progresso, para que elas possam sentir com clareza os passos que elas podem dar. Então, é como se eu utilizasse aí um pouco também da TCC. Eu também utilizo um pouco da TCC para poder ali trazer comportamentos concretos, atitudes concretas, para que ela possa analisar os pensamentos. Então, quando a gente trabalha com relacionamento, a gente vai trabalhar ali com um misto de coisas, né? Ali tem uma pessoa como indivíduo, tem os seus traumas, tem a sua história pessoal, tem os seus problemas emocionais que podem ter e tem os conflitos dentro do relacionamento, tem o sistema familiar. Então, são várias coisas ali. Por isso que eu falo que esse nicho, ele é um nicho maravilhoso para nós psicólogos e terapeutas. Por quê? Porque tem muita gente aí prometendo muita coisa sem ter conhecimento realmente da psicologia, sem ter conhecimento terapêutico para poder lidar com essas demandas. Então, a gente criam expectativas de que só, você tem que, se você quiser, tchau, meu querido, vai embora, eu me amo, vai dar certo. Não é assim que vai dar certo. Por quê? Porque nós sabemos que vai ter os autossabotadores lá, nós sabemos que vai ter as feridas que precisam ser curadas, vai ter os bloqueadores, vai ter os ciclos repetitivos que vão querer se repetir ali, vai ter as questões da autoestima, pode ter questões de ansiedade. Então, assim, tem muitas coisas. Pode ter a família, né? Tem um contexto, o sistema familiar ali influenciando, tem tanta coisa influenciando uma família, um relacionamento, e a gente não pode simplificar e achar que é só dar uma ordenzinha, né? Como se falar, olha, se você quer, senão vai embora, e achar que a família é descartável. Por quê? Porque muitas vezes essas mulheres fazem isso e depois se arrependem. Ou muitas vezes é uma família que poderia dar certo e acaba não dando certo porque houve aí pessoas dando dicas que não tem embasamento teórico, não tem conhecimento terapêutico. Mas, com base nisso, vamos lá. Então, eu quero que vocês pensem que essas 3 ferramentas que eu trouxe para vocês vão ver interessante, porque eu trouxe, cada uma delas está dentro desse conceito que eu trago para vocês do atendimento. Que eu trago a base, eu trouxe a 3 porque que traz a base, a primeira, a base teórica, que é a base da psicologia e da terapia. Depois eu trago outra, que é baseado nas ferramentas de coach, e depois eu trago uma outra que também é baseada na TCC. Então, e todas essas vão trazer esse processo também de gamificação, tá? E vocês vão entender isso, tá bom? Vamos lá. A primeira ferramenta que eu gosto de que você vai falar, Luciene, não acredito que você vai começar com essa. Sim, vou começar com essa. A primeira ferramenta que eu aplico é a anamnese. Ai, pronto, falei, né? Luciene, você não tá me trazendo novidade nenhuma. Tá, só que eu trago uma anamnese diferente. Mesmo que seja para casais, tá? Por que é diferente? Porque eu tirei todas aquelas perguntas que são maçantes e que depois ninguém vai querer responder e deixei ali uma análise básica, só para você saber se tem ali questões emocionais ou de saúde física que podem estar afetando aquele relacionamento, que pode estar afetando
a qualidade de vida daquela pessoa. Vamos supor, uma pessoa que tá com insônia, uma pessoa que tem fibromialgia, uma mulher que tem algum problema de saúde, uma mulher que não consegue comer, ou que tá acima do peso, ou o marido também bebe. Vamos supor que o marido bebe, ele é alcoólatra. Tá vendo que ali já tem várias coisas, vários fantasmas ali que tá envolvido ali, que você fala, olha, isso aqui tem que ser tratado assim, isso aqui tem que ser tratado assado, isso aqui tem que ser tratado assim, e aí depois nós temos que olhar você como pessoa. Então, eu entrego uma anamnese para ela que vão ter perguntas básicas sobre alimentação, sobre sono, se toma algum medicamento, se teve alguma doença, se está passando por algum problema, se teve algum luto, coisas assim, né? Então é um roteiro mais ou menos para você ter uma análise, para você saber mais ou menos como é que tá ali aquela família, como ela vai chegar na primeira sessão. E ali eu vou dar uma outra dica para vocês de ouro. Então me dá um like aqui, me dá um like se você tá assistindo, me dá um like agora porque eu vou falar. Eu não entrego essa anamnese na primeira sessão. Eu entrego essa anamnese antes da pessoa vir na primeira sessão. E eu peço para ela responder para que a gente possa conversar sobre isso já na primeira sessão. Então isso facilita muito para você encurtar aquele tempo ali de conhecimento para que você possa ter já mais capacidade de fazer uma orientação. Se você ainda não assistiu o vídeo, né, sobre o que você tem que fazer quando você inicia como especialista de relacionamento, você vai entender que essa dica que eu tô dando agora, ela tá muito relacionada a esse vídeo. Então esse vídeo tá aqui em cima, você pode logo em seguida ir lá ver esse vídeo que você vai entender por que eu tô fazendo isso para encurtar a primeira sessão, para ela não ficar muito longa, senão você vai ter muitas coisas para perguntar e não vai ter embasamento teórico para poder depois dar as orientações que você precisa dar. Tá bom? Então, a primeira ferramenta que eu utilizo é a ferramenta da anamnese, sim, mas com esse modelo diferenciado. A segunda ferramenta que eu utilizo, que eu vou trazer para vocês aqui, é a ficha. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Eu vou falar sobre a ficha, que é o plano de comunicação. Então, o plano de comunicação é um plano mais baseado na gamificação, né? E na mudança de hábito. Por quê? Porque às vezes você traz o casal ou você traz aquela mulher, ela vem e fala um monte de coisa, você dá alguma orientação para ela, mas ela não consegue aplicar aquela mudança, ela não consegue materializar os passos que ela precisa dar para que ela consiga ter um resultado diferente, seja para superar, seja para romper um relacionamento tóxico, seja para ter mais respeito no relacionamento, para influenciar o parceiro. Então ela precisa de ter clareza do que ela precisa mudar, né? Então, uma ferramenta queridinha minha é a ferramenta do plano de comunicação que eu tô olhando aqui, e eu vou trazer algumas perguntas, vou deixar aqui 2 perguntas que tem nesse plano de comunicação. Então, como é que é esse plano de comunicação? O plano de comunicação é uma ferramenta que eu trago junto, né? Eu apresento para a cliente, falo qual é o processo. O processo ali é a gente traçar um plano de comunicação e de hábitos. Então, melhorar a comunicação através dos hábitos, né? Então, com certeza a gente já passou por algum momento que eu já ensinei algumas técnicas de comunicação, né? E depois aqui a gente vai traçar um plano para de comunicação para que ela possa anotar, para que ela possa se perceber mais, para que ela possa observar os seus vícios emocionais através da linguagem, os seus vícios emocionais através dos hábitos, né? Como que ela reage, como é que ela reage e age diante dos hábitos do marido. Com isso, ela vai aprender também a avaliar os hábitos do marido. Se eu ajo desse jeito, como meu marido age, né? Se ela ainda está numa relação, né? Então ela também vai conseguir avaliar o outro. E aí, se ela aprender também, ela vai levar isso para a vida e para os outros relacionamentos. Então é muito, muito importante, porque é como se você conseguisse não só ficar na teoria, fazer esse processo de mudança, mas você consegue aí fazer com que ela sinta a evolução. Então esse é um processo da gamificação e também é uma ferramenta de coach para que ela possa também trazer os resultados, aplicar em casa e poder avaliar os resultados. Então uma das perguntas é essa: quais são os comportamentos saudáveis no meu relacionamento e que eu vou manter?
Então, eu faço ela responder essa pergunta. Quais são os comportamentos saudáveis no seu relacionamento, no qual você vai manter? Então, a ficha é pra ela, né? Então, ela vai ler quais são os comportamentos saudáveis no meu relacionamento que eu vou manter. Então, a gente não vai focar só no negativo, a gente também vai focar no positivo. Tudo aquilo que é bom precisa ser mantido e ela precisa ter consciência que ela tem esses hábitos saudáveis. Então, isso eu vou manter. Então, ela vai listar ali. Depois, uma outra pergunta. Como você vai comemorar os resultados dessas pequenas e grandes vitórias, das metas desse plano de comunicação e de hábitos que a gente colocou aqui? E a gente vai falar, ela vai anotar ali como que ela vai comemorar. Então, nossa, Luciene, então é muito comum, a minha cliente fala assim, Luciene, eu mereço uma estrelinha, né, que eu brinco, vai ganhar uma estrelinha, né, para que a pessoa se sinta feliz, para que ela se sinta motivada por essa mudança, porque a cliente, ela tá num processo de muita dor. Então, eu ajudo ela a olhar para isso como um processo de evolução. Eu ajudo ela a olhar como um processo de evolução. Então, ela comemora cada passo. Meu marido chegou de uma certa forma e eu fiquei calada, eu não respondi de forma agressiva. Eu consegui expressar aquilo que eu sentia, né? Então, ela vai comemorar aquilo, eu consegui falar. Nossa, nós conseguimos conversar, nós conseguimos estabelecer um diálogo. E aí, ela também vai comemorar isso. Nossa, nós ficamos uma semana sem brigar, por quê? Porque eu fui tendo eu deixei esses hábitos e aumentei esses hábitos que eram bom, então foi uma semana muito boa e nós vamos comemorando tudo isso. Então aí entra a gamificação e entra essa ferramenta tão importante que é a ferramenta do coach, para que você possa ajudar essa mulher ou esse casal a mudar. Quando eu aplico essa ferramenta, se são casais, cada um vai preencher a sua de forma individual e eu vou conversar com cada um também de forma particular. Por quê? Para que não haja cobrança no primeiro momento. Depois, no segundo momento, os dois conversam sobre isso, a gente conversa sobre isso junto e eles vão falando. E aí, eles já entenderam como funciona a dinâmica, elas conversam sobre aquilo e aí eles já falam, eu percebi, realmente você fez isso. Não, eu não achei que nem tinha percebido. E aí, eles já vão entender que não pode ter cobrança e já vão ter maturidade para poder conversar sobre isso. E a minha terceira ferramenta maravilhosa, que eu acho que não pode faltar, é a análise da família, né? A análise da família de origem. É uma ferramenta muito poderosa, onde você pode fazer uma análise da origem do marido ou da mulher, e mesmo que venha sua mulher, você faz uma análise da origem dela, para que ela possa ter clareza de tudo aquilo que ela traz do sistema familiar dela. É um momento onde você pode trabalhar muitas outras ferramentas depois, que você pode trabalhar uma reconciliação, uma cura interior de autoestima, né? Um processo de interiorização, um processo de ressignificação. Então, essa ferramenta onde você leva a pessoa a pensar, nossa, onde eu fui criada, né? O que eu aprendi, com quem eu aprendi sobre relacionamentos, o que significa relacionamentos para mim, se ela tinha irmãos ou crianças em casa e o que isso significava para ela. Então são várias perguntas nessa ferramenta que você consegue entender muito mais sobre a sua cliente e essa cliente também tem um processo de autoconhecimento muito grande sobre ela mesma. Então é uma ferramenta que é minha ferramenta favorita, que não pode faltar. Na maioria dos casos, as minhas clientes e os meus clientes, eles vivem experiências maravilhosas logo após esta ferramenta. E na ferramenta 2 que eu acabei de falar, eles encontram muitos resultados, eles começam a mudar comportamentos que eles nem imaginavam. Então, são as minhas 3 ferramentas queridinhas. Tem muito mais, né? Tem outras ferramentas, mas essas são queridinhas, são básicas que não podem faltar dentro de um processo, né, como especialista de relacionamento. Se você gostou desse vídeo, dá um like e comenta aqui embaixo pra mim. Você tem a sua ferramenta favorita? Qual é a ferramenta favorita como especialista de relacionamento? E se você não tem ainda, qual dessas 3 você gostou mais? Fala aqui pra mim, conta aqui pra mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!